Continuando, ainda os anos precursores do modernismo no Brasil, 1919 tem um outro livro do Manuel Bandeira, que é Carnaval. Essa ideia do carnaval, mais uma ideia de mistura. Nós vamos ver também um termo muito usado na literatura, a carnavalização. Justamente vai se dar ali perto do movimento antropofágico, geralmente quando há uma carnavalização, uma mistura, a sensualidade dentro da literatura. Então, é um termo que mais tarde eu vou usar. Só que o livro do Manuel Bandeira, o livro é Carnaval. Mais tarde eu vou falar para vocês sobre carnavalização. 1920 é quando Oswald de Andrade descobre Vitor Brecheret, que justamente em 1920 há aqui o planejamento do monumento às bandeiras. Mas não foi o único que ele fez. Ele era bem polêmico, bem diferente. Né? As obras dele sempre causavam ali uma estranheza ao público da época. 1921, já perto, nós vamos ter ali o Di Cavalcanti, que alguns dizem que foi o idealizador da Semana de Arte Moderna, outros dizem que não foi. Ou seja, tem uma mistura que daqui a pouco eu falo. Também ele escreve, ele era caricaturista, né? Então, quando ele desenha e caricaturas de Cavalcanti, que é denominada Fantoches da Meia-Noite, ele foi quem pintou ali todos os panfletos, quem fez todos os panfletos da Semana de Arte Moderna. Temos Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Cândido Mota Filho, Mário de Andrade divulgam o modernismo em revistas e jornais, um ano antes. E houve uma polêmica aqui também. Oswald de Andrade publica um artigo sobre o Mário de Andrade, e esse artigo era intitulado O Meu Poeta Futurista. Já caiu em prova. FUVEST, né? FUVEST pega. Gente, Mário de Andrade, ele vivia de dar aulas de piano. Mário de Andrade era pobre. Oswald de Andrade veio de uma família rica, tinha dinheiro. Embora ele vai perder tudo mais tarde. O que acontece? O povo não perdoa. Porque eles vão dizer o seguinte, eles aliavam futurismo com... Agora eu esqueci lá do Mussolini, olha. Vocês estão lembrados, Mussolini, né? Então, eles aliavam o futurismo com as ideologias lá do Mussolini. Por quê? O futurismo, quando nós temos ali o Marinetti, mais tarde ele vai aderir ao totalitarismo do Mussolini. Então, quando ele adere, mas isso é em 1919, não tem a ver com o futurismo que eles trabalham, não tem a ver. Então, uma coisa era o futurismo, que era ligado à velocidade, ao apego às novas tecnologias, uma coisa era isso. Outra coisa era exatamente a questão política. Mas o povo brasileiro não conseguia diferenciar. E o Mário de Andrade, ele perdeu todas as suas aulas. Todas. E aí foi um problema, porque ele teve que ir aos jornais se justificar. Dizer, gente, eu não sou futurista, eu sou modernista. Né? O Oswald de Andrade falava demais, mas assim, eu sou modernista, para poder sair bem nas fotos. Né? Mas esse era o problema que houve na confusão aí deles, em 1921. Mas foi um problema. O Oswald de Andrade ele era um polêmico. Ele era um polêmico. E, enfim, vem 1922. 1922 vai ser o ano da Semana de Arte Moderna. Então, nós temos alguns autores aqui que de vez em quando nós vamos falar. Embora, assim, apresentar as obras mesmo, eu vou falar de Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, não, que eu já falei do Juca Millar, talvez só vá citar. Vitor Brecheret, eu já falei. Lazar Segal foi aquele pintor lituano que em 1913 ele esteve no Brasil e ele não foi bem recebido. Guilherme de Almeida, ele foi um grande participante, não vou falar porque o vestibular não cai, não pega muito. Temos aqui a Anita Malfatti, Mário de Andrade.
O Heitor Villa-Lobos, apenas por causa da Semana de Arte Moderna. Monteiro Lobato está aqui porque ele é o encrenqueiro. E Manuel Bandeira. É claro que pelo menos Mário Oswald e Manuel Bandeira, esses eu vou falar. Nós temos a Semana de Arte Moderna. Na realidade, na Semana de Arte Moderna foram 3 dias, né? Então, foi uma semana ali de fevereiro de 1922, dia 13, 17 e 21. O que acontecia precisamente para economizar espaço? Eram palestras, eram conferências, por exemplo. Eram várias conferências, em 2 momentos, e entre esses momentos havia uma espécie de, sei lá, uma orquestra, uma recitação de poemas, e assim por diante. Nessas conferências, quando Graça Aranha ele diz a emoção e estética da arte moderna, o que ele vai explicar? Ele vai explicar o que é o modernismo, o que é a poesia moderna. O Ronald de Carvalho, que é aquele que estava em Portugal em 1915, ele vai falar a pintura e a escultura moderna no Brasil. Então, cada um ficou de falar sobre uma parte do modernismo. Aqui você vai ver o seguinte, olha como era, né? Teatro Municipal de São Paulo, primeiro dia, 17 de fevereiro, Semana de Arte Moderna, com o concurso de Villa-Lobos, quando ele vai se apresentar na última noite, que foi um fiasco. Inclusive, aqui nós temos, inclusive, o preço das cadeiras. Nessa noite, pessoal, o Oswald de Andrade ele leu poemas de sua autoria, ele foi vaiado. Ele foi vaiado, e ele, tremendo, com o papel na mão, ele continuou ali a ler os poemas. Ele não se intimidou, mas foi muita vaia. Nessa primeira noite, o teatro estava abarrotado, ele estava cheio. Na segunda noite ainda, mas na terceira noite, quase ninguém. A Semana de Arte Moderna ela foi um fiasco em relação de apresentação, de público, muito criticada, mas ela cumpriu o seu papel. Olha, eu disse 17, né? Foi 13, segunda, 14, 15 e 15. 13, vamos ajeitar a data. 13, 15 e 17. Então, na quarta-feira, essa quarta-feira ela marcou mais por causa do poema Os Sapos. E eu vou já dizer o porquê. Olhem só, de Cavalcante, ele era o caricaturista. Antes de falar sobre isso, olha como ele colocava aqui, Dom Quixote em São Paulo, né? Uma referência. Carlos Gomes é um burro. Ele era academicista, pré-modernista. Almeida Júnior não pagava o padeiro. Chopin era um tocador de berimbau, pessoal. Por quê? Era um clássico, né? Então, tudo que era clássico era chamado de academicista. Coelho Neto não lava os pés. Gente, Coelho Neto foi muito xingado, Olavo Bilac, demais, demais mesmo. Porque era academicista, né? Então, nós temos talento. Então, isso aqui era a caricatura ali do Di Cavalcante. Menotti Delpicchia, ele publica, inclusive, nós temos também o próprio Mário de Andrade, no intervalo, ele foi falar para uma multidão ali sobre o movimento moderno. Gente, não sei como ele não teve medo de apanhar ali ao público, aberto e tudo mais. Foi uma loucura só. Também nos saguões ao redor do teatro havia exposição de pintura, o povo ficou alucinado com raiva. Era esse tipo de briga que tinha na época, intelectual. Imagina, mas o que mais causou raiva, justamente porque o Ronald de Carvalho, ele recitou o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira não pôde comparecer à Semana de Arte Moderna. Manuel Bandeira ele nunca atacou de forma como o Mário de Andrade e o próprio Oswald de Andrade atacavam, né, chamando de malditos e tudo mais. Mas ele foi modernista, né? Ele aderiu ao movimento. Ele não pôde ir à Semana de Arte Moderna, ele era doente, ele tinha tuberculose. Manuel Bandeira achava que ia morrer no outro dia. Viveu 81 anos. E ele fez este poema criticando o parnasianismo e outras poesias e colocando ali a poesia modernista em cima. Então, o que ele diz aqui? Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos. A luz o deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi.
Aqui nós temos o contexto histórico. Aqui nós temos foi, não foi, nós temos aqui uma imagem da produção de som do sapo. O achá, né? Meu pai foi à guerra, não foi? Foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado. Então, observe que o sapo é uma metáfora, não é? Para o parnasiano. E aqui a crítica direta, ó. Aguado, diz meu cancioneiro. Então, a cancioneira é o local onde coloca as poesias, uma coleção de poesia, de poemas. É bem martelado. Aqui, Olavo Bilac. O Olavo Bilac, ele escreveu lá o poema Profissão de Fé, que ele fala, né, que ia construir a poesia dele com o carmatelo, da mesma forma que o escultor faz a escultura, ele ia fazer a poesia. Por quê? Parnasianismo é a forma pela forma, né? Então, tudo é perfeito, tudo é rico, tudo é bem metrificado. E aí ele diz, vede como primo em comer os hiatos, a forma como os parnasianos escreviam. Que arte e nunca rimo os termos cognatos, da mesma família. Era uma rima rica. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhe dei a norma, reduzir sem danos as formas, a forma. Então, olha, 50 anos de atraso. Clame essa pataria em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Crítica ao parnasiano. Brada de um assomo, o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro. Novamente, Olavo Bilac. Claro que, como ele foi, tem que lembrar o seguinte, foi um dos parnasianos mais consagrados. Famoso, por onde ele andava, o povo parava. Então, a crítica foi maior para ele mesmo. Urra o sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, foi, não foi. Novamente, ali o coachá dos sapos. Brada em um assomo, o sapo tanoeiro, a grande arte é como lavor de joalheiro. Olha lá, no plaque. Ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta o martelo. Outros sapos-pipas, outros poetas, que eles criticaram, mas não com a mesma dimensão dos parnasianos, o mal em si cabe. Falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe. Falam por falar, não tem poesia, não. Estão criticando os outros também. Longe dessa grita, grita é a mesma coisa que gritaria. Lá onde mais densa a noite infinita, veste a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é, que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Esse aqui é o poeta modernista. Ou seja, não estava na glória do poeta parnasiano e tudo mais, estava lá, né? Soluças de frio, desamparado, era o poeta modernista. Gente, o povo foi ali, quase derruba o teatro. E justamente depois de tudo isso, inclusive, acho que na segunda noite ou na primeira, teve uma pianista, Leonor Novaes, eu acho, que estava lá misturado com o grupo e disse que ia foi para tocar um solo e tocou a música clássica. Acho que foi na segunda ou na primeira noite. Nossa, aí o povo amou, foi ao delírio e tudo mais. Foi uma coisa assim, o novo contra o velho, não é? O povo ainda queria o velho, o tradicional, e ela fez isso com o grupo. No dia 17, que vai marcar exatamente a apresentação de Vila Lobos. Outros participaram, famosos inclusive, mas Vila Lobos ele marcou por quê? Ele estava com um calo no pé. Então ele foi de sobrecasaca e ele foi com um chinelo e um sapato. O povo entendeu que aquilo era uma atitude futurista. E xingou. Abriram guarda-chuvas em protesto no dia no teatro. Foi um xingamento só. E o Vila Lobos ele estava com o calo no sapato. O que você percebe? Uma sociedade muito tradicional e hipócrita, que ela vai ser criticada por todos eles, por causa dessa
tradição dessa hipocrisia. Eles atingiram os objetivos fundamentais. Primeiro, o que eles queriam? Eles pode ter sido um fiasco como movimento, como aquele dia de apresentação, mas eles conseguiram os objetivos. Reivindicar o direito permanente à pesquisa estética, ou seja, a arte ela tem que ser pesquisada. E o que eles queriam também? A atualização da arte brasileira e a estabilização de uma consciência criadora nacional. O que é o Brasil? Então, tem que ter uma mente consciente, crítica do que é o Brasil. Então, eles conseguiram mostrar o Brasil com cara de Brasil. Reagir contra o helenismo. O que é o helenismo? Classicismo, clássico. Coelho Neto. Purismo, Rui Barbosa. Gente, vai ler Rui Barbosa. É um purismo gramatical, um formalismo gramatical. E o modernismo ele não queria isso. Ele queria contribuição milionária de todos os erros de português. Substituir o pieguismo. O que é pieguismo? Aquela coisa melodramática lá do romantismo. Literário de métrica rígida e sentimentos catalogados pela linguagem coloquial. Eles queriam a linguagem coloquial, eles queriam a livre expressão, queriam a valorização da realidade nacional pela exaltação da psique moderna. Então, isso eles conseguiram. A literatura não foi mais a mesma depois disso. Então, entre as características do modernismo, liberdade formal. Tanto é que o coloquialismo está presente. Eles escrevem como se estivesse contando uma história, como se estivesse conversando com outro. Tem um jornal. Leram a revista do jornal? Podem criar dali, a partir dali, uma poesia. Então, os versos são livres. Quase o abandono das formas fixas, como o soneto, quase, não abandonou tudo. Incorporação da fala coloquial, da conversa, do colóquio. Prosaico, né? O prosaico cai muito, essa ideia do colóquio. E até de manifestações linguísticas consideradas incultas. A ausência de pontuação, infringindo a gramática normativa, principalmente o pau-brasil, que é um dos movimentos que nós vamos ver depois, ele traz isso, né? A contribuição milionária de todos os erros de português. Ele quer abolir a sintaxe. Tudo. Simultaneidade de cenas no procedimento semelhante ao da pintura cubista. Todas as ideias do cubismo, dadaísmo, futurismo, enumeração caótica de ideias formando verdadeiras colagens, como os cubistas, emprego de imagens resultantes da livre associação de ideias, gerando aparente falta de lógica no texto, como os cubistas, que é exatamente essa ideia desconexa dos cubistas. Enfim, nós temos aqui o pau-brasil. Vários movimentos, eles começaram a surgir depois desta Semana de Arte Moderna. E manifestos também. Por quê? Uma coisa é fazer o movimento, outra coisa é assegurar este movimento. É claro que antes do pau-brasil teve a revista Claxical, que ela era como se o modernismo pedisse entrada. Olha, dá licença, estamos chegando. E eles usam Claxical, que era a buzina lá em francês, que é pedindo entrada. Mas nós vamos ter pelo menos 3 grandes movimentos, que eu digo que nós chamamos de movimentos pós-semana de arte moderna, que vai ser o movimento pau-brasil, de 1924, vai ser o verde-amarelismo, eu acho que é 1926, e nós vamos ter o movimento antropofágico. De 1928. Quando começa o pau-brasil, todos eles estão unidos, Mário de Andrade, Menotti Del Pique, Cassiano Ricardo, todos eles. E justamente o que o pau-brasil quer? Ele quer exatamente uma volta ao início. É um movimento primitivista. E eles pegam primitivismo, eles pegam o pau-brasil, que era uma representação do Brasil, a primeira ideia de economia no Brasil, e eles usam como nome. Porque o que eles percebem no Brasil,
ainda há tudo muito afrancesado, muito europeu. Ainda há muito da arte Nouveau, né? O povo mandava para a França para lavar roupa, burguesia e tudo mais. E havia muita mistura do estrangeiro sobre o Brasil, uma predominância da cultura estrangeira no Brasil. E até então eles olham, mas o que é o Brasil? O que é a culinária? O que é a arte? O que são os edifícios? Então o Brasil queria do menor ao maior, dentro da cultura, apresentar o que é o Brasil e tirar, eliminar o que fosse estrangeiro. Então veio de um posicionamento ali radical. E justamente eles passam nos manifestos, e eu coloquei alguns, eles vão dizer, olha, a poesia existe nos fatos. O que é isso? Olhar no dia a dia um prédio, olhar a comida, né? Olhar a roupa. O que é a roupa brasileira? Porque tudo era importado, aqueles os chapéus ornamentados, a cintura fininha, o espartilho, tem a gosto de Paris e tudo mais. Mas o que é? Né? Então, olha, tudo que existe, os casebres de açafrão, de ocre, nos verdes da favela, isso é o Brasil. Sob o azul cabralino são os fatos estéticos. Então, se tiver que fazer uma poesia, é desse cotidiano, é desse Brasil que existe, não do Brasil que é importado. Então, ou seja, chega de importação. Então, por exemplo, festas populares, o carnaval é o acontecimento religioso da arte. Isso é uma festa popular. E ele diz o lado doutor, o lado citações, o lado autores conhecidos, como Ovente, Rui Barbosa, uma cartola na Senegâmbia está criticando, isso aqui é uma crítica. Tem que deixar isso de lado. Há nunca exportação de poesia. A poesia anda oculta nos cipós maliciosos da sabedoria, nas lianas da saudade universitária. Olha, não é pegar o de fora, é o que nós temos e nós vamos importar. A volta à especialização, filósofos fazendo filosofia, críticos fazendo crítica, donas de casa tratando de cozinha. Por quê? Até então, no Brasil, todo mundo fazia poesia. Era estatutário, não tinha se formado para isso, fazia poesia. Então, qualquer um fazia. Ele disse, olha, cada macaco no seu galho. Né? Se eu sou poeta formado, eu vou fazer poesia. Se eu sou filósofo, vou falar de filosofia. Então, queria cada um no seu lugar. A poesia para os poetas, a alegria dos que não sabem e descobrem. Então, eles estavam propondo, isso aqui é uma ideia até que boa, né? Ou seja, vamos mostrar o que é o Brasil, que até hoje, para a redação, ainda existe essa questão do aculturamento, que já nasceu desde os nossos indícios. Então, no Pau-Brasil, eles também querem a contribuição milionária de todos os erros de português, a quebra com a sintaxe, né? Falar do jeito que eu... Escrever do jeito que eu falo, que é o que aqui nós temos, primeiramente, antes de falar do jeito que eu sei falar, escrever do jeito que eu falo, erros de português é dessa revista do Oswald de Andrade, que é Pau-Brasil, né? Observem a capa do livro, como já é diferente. E, justamente, ele fala desse processo de aculturamento. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva. Então, observe aqui a bruta chuva como algo tenebroso. Vestiu o índio. O que ele fez? Aculturou. Que pena, ou seja, isso não deveria ser assim. O índio era o dono da terra e não o português. Fosse uma manhã de sol, ou seja, uma manhã esclarecida, todo mundo vendo, com um raciocínio crítico, o índio tinha despido o português. Se ele chegou, era ele para se aculturar. Não era ele para ter tomado o índio. E ele faz uma crítica, porque o primitivismo é isso, é voltar às origens. O verde amarelo, também é chamado de verde amarelismo, e depois tomou a vertente mais política e se chamou o Grupo ANTA, quando Plínio Salgado, que já havia brigado com o Oswald de Andrade, o Plínio Salgado, o Menotti Del Picchia, brigaram com o Oswald de Andrade por motivos ideológicos, aderiram ao fascismo. Gente, desde agora que eu quero lembrar fascismo, assim como o pessoal criticou ali o Mário de Andrade, que ligava o futurismo ao fascismo. O Plínio Salgado ele vai aderir ao fascismo. Então, ele passa a chamar Grupo ANTA. Mas eles diziam que o ANTA é uma espécie de tótem no Brasil. E o que o verde amarelismo faz? Ele diz, olha,
O Oswald de Andrade, ele criticou, dizendo que no Brasil havia uma mistura do europeu e tudo mais, mas o Oswald de Andrade é um hipócrita. Nada mais é do que uma estética afrancesada. Isso não tem nada de diminuir, porque o Oswald, ele gosta de viajar, ele gosta da Europa, é muito afrancesado. Então, o que eles queriam? Eles queriam um tom mais ufanista. O que é um ufanista? É um valor à terra, à pátria, exacerbado, né? Com a valorização do elemento indígena. Ele disse, olha, tudo começa a partir do índio. Por isso que a anta passou a ser uma espécie de totem, como era muito comum nas tribos indígenas. E verde e amarelo, devido às cores do Brasil. Não é? Então, sem fazer quaisquer concessões ao estrangeirismo. Ele diz, olha, o Brasil, geograficamente, é uma terra de todos. Não dá para excluir, nós temos todos. Mas é o seguinte, tudo nasceu a partir do índio. Então, o índio, ele foi esse elemento que as coisas se expandiram a partir dele. Então, é ufanista, é telúrico. Quando eu penso nessa ideia telúrico, vem da terra. Então, evoluiu para o movimento, aqui eu já falei, né, de caráter direitista, com enunciações fascistas. Seus principais componentes foram o jornalista, aqui Plínio Salgado, Menotti Delpique, Cassiano Ricardo e Cândido Mota Filho. Mário Oswald de Andrade não ficou calado. E justamente veio o movimento antropófago, a antropofagia de 1928, e o que eles pensaram? Olha, tudo bem, está nos acusando aqui de uma literatura afrancesada, então nós vamos melhorar isso daqui. E tudo começou exatamente quando eles saíram para comer, junto com os amigos, ali o Oswald de Andrade e tudo mais, e surgiu a ideia do Abaporu, que é o homem que come, né? Ou seja, a ideia indígena do antropófago. Pegaram o ritual de antropofagia porque eles foram comer rães. E houve a teoria de que talvez o homem tivesse surgido de rães. E aí eles, então nós estamos comendo o homem? Aí surgiu aquela ideia do homem que come. A antropofagia, porque é um ritual indígena. Uma coisa é o canibalismo, né? Canibalismo é o homem que come o outro homem, no bom sentido. A antropofagia é diferente. O antropófago, ele come porque ele quer sugar as forças, que ao comer o forte, ele vai realmente ter as forças do forte. Que a gente vai fazer várias leituras, gente, inclusive na mente do psicopata, né? Quando nós temos aquele livro Silêncio dos Inocentes, que teve um filme. Agora eu acho que o filme, acho que é o Silêncio dos Inocentes, que era aquele canibal. Depois eu vou trazer um conto que eu vou fazer uma analogia com eles. Agora eu esqueci o nome do canibal, que é com Anthony Hopkins. Esqueci, vou trazer depois para vocês. Então, há essa ideia da mente também desse doente, né? Desse psicopata, muitas vezes também ser essa ideia do antropófago, que ele quer comer ele é canibal, ele quer comer, mas para sugar as forças. Então, eles pegaram essa ideia que tem da tribo e trouxeram para a literatura. Disseram o seguinte, tem razão. Não dá, como diz o verde amarelismo, para dizer que o Brasil não é capaz de compor geograficamente e tudo mais, toda uma massa de estrangeiro. Né? É impossível tirar o estrangeirismo do meio de nós. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que comer tudo que é estrangeiro. Mas, ao digerir, nós vamos digerir uma literatura nacional. O que vai prevalecer a literatura nacional. Então, quando você pensa no processo de aculturamento, isso para a redação, fica atento. É impossível você dizer, olha, eu não vou pegar um pouco da cultura do outro, é impossível. Mas você não pode dar prevalência para o estrangeiro no lugar do nacional. Né? Porque tem que ter essa ideia do amor à pátria também, do que é nosso. Cada povo tem a sua cultura. Foi o que eles fizeram. E muitos manifestos, que ele vai, aquela ideia, só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente, ou seja, ela é a solução. Única lei do mundo, a expressão mascarada de todos os individualismos,
de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Tupi or not tupi, this is the question. É aquela ideia do Shakespeare, Hamlet, ser ou não ser, eis a questão. Então, tupir ou não tupir, eis a questão. Contra as catequeses, e aí vai, né? E aí ele, só me interessa o que não é meu, lei do homem, lei do antropófago. Quando nós temos Macunaíma, que é o livro que mostra exatamente essa ideia. Macunaíma é uma mistura de tudo, tá? É futurismo, dadaísmo, cubismo, mas é um livro antropofágico, da antropofagia. Porque Macunaíma, ele é um índio que nasce no meio da Mata Virgem e ele perde a Muiraquitã, que a Si, a mãe do mato, a guerreira, deu para ele antes de morrer e virar uma estrela. E a Muiraquitã é o símbolo de brasilidade, que ele trazia preso no beijo. Quando ele perde, quem pega a Muiraquitã é o gigante Piaimã. Esse gigante Piaimã, é o Venceslau Pietro Pietra, um peruano, um gigante comedor de gente. O peruano, ele é estrangeiro. E justamente o estrangeiro se aposta do símbolo de brasilidade, que o Macunaíma sai do meio da Mata Virgem, vai para São Paulo, para a civilização, onde estava o Piaimã, para recuperar a Muiraquitã. E depois de várias peripécias, ele recupera. E ele volta para o lugar de origem, com a Muiraquitã. Então, justamente, essa ideia, tem estrangeirismo? Tem. Mas o que vai prevalecer é a literatura nacional. E nós vamos ver em várias obras, a partir daí, uma mistura de cada um deles. E, gente, a coisa ela vai ali realmente se propagar. Nós vamos ter várias revistas, né, a expansão do modernismo no Brasil, várias revistas aí modernistas. Então, só no Amazonas, né, como sempre. Por isso que eu critico, né? Existe literatura no Amazonas em 1945, ela vai se atualizar, imagina, pessoal. Então, a Claxcom, o Semanário de Arte Moderna, ela vai ser a primeira revista, antes do Pau-Brasil, antes do verde-amarelismo e antes da antropofagia, do movimento antropofágico. E aí a revista Antropofagia teve, mas olha, Flâmina Sul, 1928, Todo Universal, movimento regionalista, Arco e Flecha, a revista Verde Electra, Leite Crioulo, Árvore Nova, Estética, Festa, Terra do Sol, Movimento Brasileiro, Claxicon é de antes, né, que eu falei. São Paulo, Terra Roxa, Onda, Terra do Sol, é a revista de antropofagia. É isso que nós temos neste primeiro momento. Enfim, pessoal, nós vamos começar a trabalhar depois dos escritores, escolher alguns, mas ainda não acabou. Ainda tem muita literatura. Um grande abraço e até a próxima aula.